Vamos continuar agora com a nossa análise de custo, e essa parte nós começamos a realizar a análise dos resultados. Para isso, nós temos que ter dois conceitos bem definidos para que possamos continuar as análises. O primeiro conceito que nós temos que ter é o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição é a diferença do preço de venda do seu produto com aquilo que você teve de custo para fazer o produto. Então, se você vende por R$18 um produto e ele custou 10 para você produzir, a margem de contribuição é 8. Não confunda margem de contribuição com lucro, porque você tem outros custos a considerar para você obter lucro, como é o caso dos custos fixos. Então, a fórmula da margem de contribuição é essa: é o preço que você vende deduzido o custo variável. O custo variável normalmente é matéria-prima, que no caso são os ingredientes, mais embalagem. Embalagem sempre é custo variável se houver. O ponto de equilíbrio individual em quantidade, individual aqui é porque considerando um produto só, e em quantidade é porque você vai calcular a quantidade para atingir o ponto de equilíbrio, é uma quantidade mínima de produto que deve ser vendido em um período de tempo, que no nosso caso é o mês, para que seja possível pagar todos os custos fixos, incluindo a remuneração do empreendedor. Então, todos aqueles custos fixos, energia, água, mais um custo fixo da remuneração do empreendedor. Então, remuneração do empreendedor é um custo fixo. O empreendedor precisa viver, ele precisa fazer uma retirada para as contas pessoais dele, como se fosse um salário mensal. Então, essa remuneração do empreendedor tem que entrar como custo fixo. Então, é o que nós chamamos de 0 a 0. O valor que você achar para o ponto de equilíbrio é aquele valor que empata as receitas com as despesas. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio em quantidade é o total dos custos fixos dividido pelo preço menos custo variável. Como o preço menos custo variável é igual à margem de contribuição, de acordo com a fórmula acima, nós podemos também trabalhar com a fórmula total dos custos fixos dividido pela margem de contribuição. Qual fórmula usar? Vai depender dos dados que você tem. O ponto de equilíbrio individual em faturamento, ou monetário, como se chama. Então, o faturamento é a receita total que você tem em venda. Então, quanto que você tem que vender no mês para pagar as suas contas e ficar no 0 a 0? Esse é o ponto de equilíbrio individual em faturamento. Então, o que é a definição? É o faturamento mínimo em um produto que deve possuir em um período de tempo, no nosso caso, o mês, para que seja possível pagar todos os custos fixos, incluindo a remuneração do empreendedor, que ele tem que viver, né? O ponto de equilíbrio em faturamento é igual ao ponto de equilíbrio em quantidade vezes o preço. Você acha primeiro em quantidade, tem que fazer aquele cálculo anterior e depois multiplica pelo preço. Nós vamos fazer um exemplo agora para ver como é que isso funciona. Uma empreendedora fabrica bolos de diversos tipos, sendo que seu custo variável médio de cada quilo é R$ 7,50. Vende por R$ 16 o quilo de bolo e pretende uma retirada de R$ 3.600 ao mês. No enunciado tem três coisas. O custo variável de ingredientes aqui para cada quilo de bolo é R$ 7,50. Ela vende por 16 e ela quer retirar por mês para as despesas pessoais dela R$ 3.600. Não são só esses custos que tem. Então, o que pede o problema? Calcule o ponto de equilíbrio considerando os dados complementares a seguir. Então, com relação ao custo variável, nós temos o 7,50 de ingredientes mais a embalagem de 0,15. A embalagem é custo variável. Então, cada quilo de bolo que é feito custa 7,50 de ingredientes mais 15 centavos de embalagem. Então, o custo variável por unidade, que no nosso caso aqui é o quilo, custa R$ 7,65. Ela precisa de uma retirada de R$ 3.600 para as suas despesas
particulares. Então, R$ 3.600. E ela tem também outros custos fixos, como energia, água, produtos de limpeza, transporte de combustível, depreciação de equipamentos e outros custos fixos. Somando todos os outros custos fixos, ela tem R$ 1.700 de custo fixo. Então, o que nós temos aqui? O valor do custo variável, nós temos o preço de venda, que é 16. Quais são os custos fixos? O total da tabelinha da direita, mais o Prolabore. Prolabore é custo fixo, é como se fosse um salário. Então, o que nós vamos jogar na fórmula? Os custos fixos, que é a somatória do total de 1.700 mais o Prolabore de 3.600. Vamos jogar na fórmula o preço de venda, que é R$16, e vamos jogar na fórmula o custo variável por quilo de bolo, que é R$ 7,65. Então a fórmula fica dessa maneira: R$ 1.700 dos custos fixos gerais, mais 3.600 do custo fixo do Prolabore, que divide 16, que é o preço, menos o custo variável de R$ 7,65. Ou seja, o custo fixo resulta em R$ 5.300 e a margem de contribuição embaixo em 8,35, porque o preço menos o custo variável é a margem de contribuição. Como eu vendo por 16 e custa 7,65, sobra 8,35 para cada quilo de bolo. E eu tenho 5.300 para cobrir. Então, quantos R$ 8,35 eu preciso para ter R$ 5.300? Por isso que eu estou dividindo 5.300 por R$ 8,35. Então, você dividindo vai dar 634,73, um número fracionado que você aproxima para o primeiro inteiro. Então, para eu ficar no 0 a 0, eu preciso vender 635 quilos de bolo. Isso que quer dizer o ponto de equilíbrio. Fica muito mais fácil você trabalhar mentalmente com o valor. Eu preciso atingir essa meta para pagar todas as contas. Para você achar esse valor, basta você pegar o ponto de equilíbrio em quantidade, que deu R$ 635, e multiplicar pelo preço, que é o ponto de equilíbrio em faturamento. Então, você pegando o ponto de equilíbrio de 635 quilos de bolo vezes a tua venda de R$16 por quilo, você vai atingir R$10.160 de venda. Então, o que significa esse R$10.160? Significa que é o valor mínimo para você pagar a tua retirada, para você pagar os outros custos fixos, que dão 1.700, e para pagar todos os ingredientes que você usou para fazer os 635 quilos de bolo.